Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje, nesse vídeo, nós vamos abordar aspectos relevantes da República de Weimar, aquela república que começa em 1919, com a promulgação da Constituição de Weimar, mais especificamente, ela entra em vigor no dia 11 de agosto de 1919. Abordaremos também o sistema misto presidencial parlamentar adotado por essa República de Weimar, na Alemanha. E por último, explicaremos como que o Hitler ascendeu ao poder, como que ele foi exatamente eleito democraticamente. Então, no primeiro momento, caberia traçar aqui 3 objetivos. O primeiro deles, você vai terminar esse vídeo entendendo aspectos relevantes da Constituição de Weimar. No segundo momento, o segundo objetivo, você também vai entender como funcionava esse sistema presidencial parlamentar misto adotado pela Constituição de Weimar, com as suas devidas peculiaridades. Não era qualquer sistema misto presidencial parlamentar. Era um sistema específico. O presidente da República, o presidente do Reich, ele tinha algumas atribuições conferidas pela Constituição que não são tão comuns em outros governos. Por isso, cabe aqui uma análise um pouco mais pormenorizada da Constituição e do sistema eleitoral em geral. Então, no primeiro momento, aspectos relevantes da Constituição de Weimar. O segundo objetivo do vídeo, você vai entender o sistema misto presidencial parlamentar. E por último, como uma consequência do segundo, você também vai entender como que o Hitler foi votado e por que fala-se que Hitler foi eleito democraticamente. Quais foram os dispositivos admitidos, permitidos pela Constituição que fizeram com que o Hitler ficasse democrático, ficasse no poder de uma forma legítima, representando de fato o povo alemão, lembrando numa visão extremamente positivista, aquela ainda adotada pelo Hans Kelsen no livro Teoria Pura do Direito. Bom, a Constituição de Weimar, ela surge no momento pós-Primeira Guerra Mundial. Estamos falando aqui de 1919. Nesse momento pós-Primeira Guerra, existem diversas ocorrências ao redor do mundo que foram categorizadas por alguns, por uma vinculação doutrinária, como segunda geração de direitos humanos. E caberiam aqui algumas palavras acerca disso, porque a própria Constituição de Weimar é um dos grandes expoentes da segunda geração de direitos humanos. A Constituição de Weimar, apesar de ser de 1919, era uma Constituição revolucionária para a época. Ela admitia, por exemplo, que homens e mulheres votassem acima de 20 anos. O único requisito que havia era que se você é alemão e se você tem mais de 20 anos, você pode votar. Aqui no Brasil, em 1919, as mulheres não votavam. E o voto ainda, lembrando, em 1919 o Brasil passava por o período da República Café com Leite, conhecida assim. Agora o mito está caindo porque nem todos os governos alternaram-se aqui em São Paulo entre Minas e São Paulo, mas isso não interessa aqui pra gente. O que interessa é que em 1919, por exemplo, aqui no Brasil, mulheres não votavam. E lá na Alemanha, mulheres votavam acima de 20 anos. Eis um dos motivos pelos quais a gente pode considerar que a República de Weimar, a Constituição de Weimar, ela foi avançada para a época. Junto com a própria promulgação da Constituição de Weimar, tiveram diversos fenômenos que ocorreram ao redor do mundo que se incluem nessa segunda geração que eu estava comentando. Por exemplo, a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, uma preocupação para que os trabalhadores não fossem explorados como foram ao longo do século XIX e XVIII, quando estoura a Revolução Industrial, aquele aumento, aquela demanda maior, aquela produção muito grande. Você tem os
patrões simplesmente explorando. Trabalhava-se 12, 16 horas por dia, e a OIT, criada também pós Primeira Guerra Mundial, ela vai tentar equilibrar esses valores, essa exploração do trabalhador, com uma preocupação mundial. A OIT, ela transcende barreiras. Isso é muito interessante. Junto com a OIT, nós temos também a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações é a precursora da ONU. A Liga das Nações, apesar de ter fracassado, o fracasso dela é evidente pelo próprio surgimento da Segunda Guerra Mundial. Mas apesar desse fracasso da Liga das Nações, surgiu uma preocupação no mundo de como evitar novos conflitos, como regular a economia, como regular os desejos de diversos estados, diversas potências ao redor do globo, mas de uma forma pacífica, para que se evitasse o conflito. A Primeira Guerra Mundial assustou muitas pessoas e a criação da Liga das Nações, precursora da ONU, a ONU, lembrando que ela surge no pós-Segunda Guerra Mundial, essa Liga das Nações também é mais um dos expoentes da própria segunda geração. Bom, vamos à Constituição de Weimar especificamente. Esse fato das pessoas com mais de 20 anos, tanto homens como mulheres, terem a permissão de votar e essa possibilidade de votar, eu anotei o artigo aqui, está no artigo 22 da Constituição de Weimar. O artigo 137 da Constituição de Weimar previa um Estado laico, ou seja, um Estado separado da religião. O chefe de Estado não estaria atrelado, não estaria vinculado, não estaria condicionado a nenhum líder religioso dentro da República de Weimar. Também mais um motivo para a gente considerar uma Constituição bem avançada para a época. Artigo 135, liberdade de religião dentro da República de Weimar. Mais uma vez, manifestação de pensamento, liberdade de religião, são fatores que hoje, em 2014, parecem muitas vezes óbvios. Como que não vai ter liberdade de religião? Como que mulher não vai votar? Mas em 1919 não era assim. E alguns países ao redor do mundo até hoje não admitem nem voto feminino, nem liberdade religiosa, e muito menos tem um Estado laico. Isso ocorre principalmente no Oriente Médio. Artigo 43, aqui começa a ficar interessante. Um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo aqui é porque, se você deve ter reparado, ele tem o mesmo título. Eu tenho dois vídeos com o título igual. O que acontece é que no primeiro vídeo eu cometi dois equívocos. Eu errei dois detalhes que podem ter confundido você. Então, fiz esse vídeo aqui. O objetivo do vídeo de hoje, então, é esclarecer também. Eu vou falar os dois detalhes do outro vídeo. Se você assistiu o outro, você desconsidera o seguinte. Primeiro, no 4 minutos e 12, eu até coloquei uma errata na descrição do outro vídeo, mas para ficar claro aqui, vamos falar. 4 minutos e 12, eu disse que o presidente do Reich não era eleito diretamente. O que acontece é que, eu até tenho uma luzinha aqui, você tem, em 1919, a eleição de um sujeito chamado Friedrich Ebert. Então você tem aqui o Ebert. Em 1925, o Hindenburg. Eu não sei se dá para enxergar direito a lousa, mas você traça, dá para entender aqui, é uma linha só, você marca no primeiro ponto 19, no meio 25 e no final 32. Já vou explicar por quê. Em 1919, esse primeiro presidente aí, o Friedrich Ebert, esse cara não foi eleito diretamente. O povo não votou diretamente para o cargo de presidente da República, presidente do Reich. O presidente Friedrich Ebert não foi eleito diretamente. Ele foi eleito indiretamente. Isso fez com que eu me confundisse. Eu já havia dito que é um período um pouco complicado para se analisar, por isso que é cabível um estudo um pouco maior. Não é qualquer sistema misto presidencial parlamentar,
a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Porém, o Ebert, ele não foi eleito diretamente. Só que o Hindenburg, em 25, foi. E o Hindenburg foi reeleito em 1932, diretamente também. Aqui eu vou citar o artigo 43 da República de Weimar. No artigo 43 da República, da Constituição de Weimar, o que estava previsto lá? O artigo 43 da Constituição de Weimar, aquela promulgada em 1919, previa que o mandato para presidente do Reich será de 7 anos. É a primeira coisa que você precisa entender. Fazendo uma comparação, aqui no Brasil são 4 anos. Teve uma exceção, em 1946 a Constituição brasileira previa o mandato de 5 anos para presidente. Mas hoje, Constituição de 88, vigente aqui no Brasil, qual é o prazo, qual é o mandato do presidente? São 4 anos. Na Constituição de Weimar, não. Lá eram 7, de acordo com o artigo 43. Então, o artigo 43 da Constituição de Weimar previa que o presidente teria um mandato de 7 anos. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar bem esclarecido. Num segundo momento, vamos entender como ocorriam as votações para presidente e para o parlamento. Tinha uma figura entre o parlamento, você tem aqui o parlamento, vou botar um parla aqui, parlamento. Aqui, quem é esse cara? Esse cara aqui é o chanceler. Aqui você tem o presidente. Vou botar aqui, presidente. E aqui você tem o povo, aqui embaixo. O povo, nossa, tá uma zona essa lousa, mas o povo votava para o parlamento e para o presidente. Esse cara aqui, esse chanceler, ele não era votado pelo povo diretamente. Como que aconteceu? Eu vou... Esse apagador aqui também não ajuda. Como eu ocupei um espaço da lousa com com aquela linha dos presidentes, vou fazer de novo aqui. Vamos lá. Parlamento, chefe do parlamento. Aqui era o chanceler. Você tinha o presidente. E você tinha o povo. O povo votava em quem na República de Weimar? No presidente e nas cadeiras do parlamento. Esse sujeito aqui, o chanceler, ele era indicado pelo presidente do Reich, pelo presidente da República. Então, ele não era eleito pelo povo. Depois de nomeado, depois de indicado o nome do chanceler pelo presidente, ocorria um processo de aprovação dentro do parlamento. E essa aprovação do novo chanceler teria que ser dada por 50% mais um. Ou seja, uma maioria absoluta. 50% mais um das cadeiras do parlamento. E não dos presentes na sessão plenária. Quando o Hitler foi votado, em janeiro de 1933, tinham 647 cadeiras no parlamento alemão. Pergunta, se comparecessem só 400, precisaria de 201 para aprovar? Não. 647 dividido por 2 vai dar 323, 325, 324. Precisaria de 50% mais 1
de todas as cadeiras do parlamento para aprovar. Maioria absoluta. Agora, aspectos peculiares dessa Constituição de Weimar. Apesar do presidente ser eleito diretamente e do chanceler ser nomeado por ele, indicado por ele, que depois teria que rolar essa aprovação aí do parlamento, apesar de tudo isso, olha o que o artigo 25 da Constituição de Weimar dizia. O presidente do Reich, presidente da República, tem o direito de dissolver o Reichstag. Reichstag é o parlamento do Reich, parlamento alemão. Novas eleições serão convocadas no prazo máximo de 60 dias. A condição, o artigo 25, ele fala então, o presidente do Reich, presidente da República, ele tem o direito de dissolver esse parlamento. A única condição que ele coloca é que o presidente ele só vai poder dissolver o parlamento se ele não repetir o motivo anterior. Tem que ser, cada dissolução tem que ser por um motivo diferente. É claro que não é muito difícil arrumar um motivo que enseje instabilidade política. Você fala, por exemplo, em março, a gente viu, até comentei no outro vídeo, vou comentar aqui de novo. Em janeiro de 1933, o Hitler ele foi indicado para o cargo de chanceler. Em 27 de fevereiro, teve um incêndio no parlamento alemão. Eleições. Dia 5 de março de 1933, já tiveram eleições de novo. A pergunta que eu te faço, qual o motivo utilizado para essas novas eleições? O incêndio no Reichstag, que ensejaria instabilidade política, falta de ordem pública no governo vigente. Então, diversas ocorrências ao longo de toda a República de Weimar ensejaram a dissolução do parlamento por parte do presidente. Ele realizaria essa dissolução do parlamento desde que ele tivesse um motivo. E criaram-se os motivos. Você procura no Google lista de chanceleres da Alemanha na República de Weimar. Você vai perceber que desde 1919 até 1933 tiveram vários chanceleres. Vários. Aí você vai falar, pô, mas esses caras não tinham um prazo? O presidente são 7 anos, e o chanceler? Em tese, esse chanceler, tanto o chanceler quanto esses caras, membros do Reichstag, estão no parlamento para aprovar o chanceler, todos eles teriam um mandato de 4 anos. Só que isso é uma regra da Constituição. Só que essa regra nunca foi seguida, dada a instabilidade que viveu a República de Weimar. A República de Weimar foi marcada inicialmente nos anos 20 por um momento de hiperinflação. Relembro aqui aos que assistem o vídeo que em 1919 teve a assinatura do Tratado de Versalhes. Tratado este que previa em seu corpo, entre outras coisas, o pagamento de multa por parte da Alemanha em prol dos outros países vencedores da Primeira Guerra. Isso fez com que a Alemanha, num momento destruída depois da Primeira Guerra, fez com que ela tivesse que pagar indenizações para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E isso desgastou a economia, um país que acaba de sair de uma guerra. Ao invés de receber uma ajuda como ocorre por exemplo, o Plano Marshall, Estados Unidos ajudando a Europa, ninguém ajudou a Alemanha no pós-Primeira Guerra. A Alemanha foi se endividando. E nos anos 20 a República de Weimar passa por um período que ficou conhecido como o período hiperinflacionário da República de Weimar, principalmente entre os anos de 1923 até 1925. Aí, dada essa instabilidade, em 1929 você tem a crise mundial, que afetou diretamente a Alemanha. 1 trilhão de marcos para $1. Um verdadeiro absurdo. Tudo isso, é claro, fatores econômicos geram instabilidade política, surgimento de partidos extremistas
diversas pessoas roubando as ruas, grupos paramilitares se enfrentando. Então, a República de Weimar, ela foi marcada desde 1919, desde a criação, desde a sua existência, até 1934, quando Hitler se torna Führer. Vou explicar, que eu falei aqui de 33, quando ele foi indicado para chanceler. Vou explicar de 34 daqui a pouco, espera aí. A República de Weimar, de 19 a 34, ela estava totalmente instável. Essas instabilidades políticas, públicas, econômicas, todos esses fatores fizeram com que o presidente do Reich usasse essas atribuições que a Constituição conferia ao cargo dele. O Friedrich Ebert usou, foi eleito indiretamente, mas usou também. Se você pegar a lista de chanceleres da Alemanha de 1919 até 1925, você vai ver quantas vezes foram trocados. E de 25 a 34, trocou também várias vezes. Trocou também várias vezes. Agora, olha o pior, eu falei aqui do artigo 25, que falava que o presidente do Reich ele tem o direito de dissolver o parlamento, desde que justificado por um motivo diferente cada vez. Ok, e aí ocorreriam novas eleições para o parlamento. O povo votaria de novo em até 60 dias. Artigo 25 da Constituição de Weimar. O artigo 53 da Constituição de Weimar previa que o chanceler do Reich será nomeado, beleza? O chanceler do Reich será nomeado e destituído do cargo pelo presidente do Reich, pelo presidente da República. O chanceler seria nomeado e mais, destituído pelo presidente da República. A gente percebe que esse presidente da República, ele não era um cara fraquinho dentro do sistema alemão da época. Percebe-se que eram conferidas atribuições a esse presidente de grande relevância. E esse presidente, então, ele tinha, pelo artigo 25, o direito de dissolver o parlamento, desde que justificasse, desse um motivo. E pelo artigo 53, ele poderia nomear e destituir o chanceler. Eu comentei no outro vídeo alguns detalhes acerca de um prazo existente para nomeação, quando o presidente indica o chanceler, caso ele não fosse aprovado, teria um prazo de 15 dias para votar. Eu não vou falar desse prazo aqui, porque vai confundir mais ainda, porque não é muito simples entender tudo que eu estou falando. Eu sei que é muita informação, então eu não vou falar isso. Se você quiser, você assiste o outro vídeo, que eu falei, comentei de um prazo, mas foco aqui, porque o objetivo final do vídeo é que você entenda como ocorreu a ascensão do Hitler. Quais seriam as hipóteses de novas eleições para o parlamento? Novas eleições para o parlamento. São duas em regra geral. Duas. A primeira, quando o presidente dissolvesse o parlamento. Pô, dissolução do parlamento. Povo, vem aí, vota de novo. Vem para as urnas. Vamos votar nesse parlamento de novo. Por quê? Porque houve dissolução do parlamento. Então vai votar de novo. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é que precisa ficar um pouquinho mais atento. O segundo caso ocorreria quando o presidente do Reich, no caso aqui o Hindenburg, de 25 a 32 e depois reeleito em 32, quando o presidente do Reich, quando ele expedisse um decreto que fosse reprovado pelo parlamento. Olha só, então se houvesse um decreto presidencial e houvesse reprovação no parlamento, o povo votaria de novo para esse parlamento. Agora facilita para entender o que aconteceu em 33 com o Hitler. Só para te dar um exemplo, teve o governo da chancelaria de um senhor chamado Brüning, B-R-U-N-I-N-G. Esse cara governou, ele foi o chanceler da Alemanha de 30 até 32. Ele tentou, naquele momento pós-crise de 29,
ele tentou fazer o quê? O presidente expediu um decreto um decreto sobre economia, um decreto que versava sobre uma austeridade econômica, uma política austera de economia para momento pós-crise de 29. Sempre todos os países ao redor do globo que foram afetados pela crise de 29 tomaram medidas econômicas. Só que essa medida, através de decreto presidencial na Alemanha, foi reprovada pelo parlamento. Isso fez o quê? Novas eleições. Chancelaria do Brüning, de 30 a 32, tiveram também novas eleições. Em 1932, tiveram duas eleições, no mesmo ano, 1932, duas eleições. E um detalhe importante também é que de 1919 até 1930, ou num primeiro período da República de Weimar, 19 a 30, os chanceleres indicados pelo presidente, normalmente esses caras, eles conseguiam a maioria de apoio dentro do parlamento. Você tem lá um chanceler, você precisa ter o quê? Ele tem uma base parlamentar que apoia esse cara. Depois de 1930, você tem a ascensão do Partido Nazista, e o Partido Nazista não era muito flexível no que tange a coalizão com outros partidos. Aqui no Brasil tem até um nome agora, o Blocão. Não sei quantos partidos, o Blocão da Dilma. Você tem lá 20 partidos que são juntos. Você vota em um, mas aí você dá a legenda lá, tá toda envolvida com os outros. Essas coalizões, essa falta de apoio parlamentar dos chanceleres que ficaram no cargo de 1930 até a nomeação do Hitler, essa falta de apoio parlamentar colaborou, sem dúvida, para que o presidente utilizasse os dispositivos de dissolução do parlamento. Porque um chanceler que está governando sem esse apoio fica extremamente instável para ter aprovação de lei, para ter qualquer coisa. E o dispositivo da Constituição era o seguinte: dissolve o parlamento, nomeia outro, dissolve, nomeia outro, dissolve o parlamento, nomeia outro cara, vê se ele foi aprovado, não foi, nomeia outro, novas eleições, e ficou assim, de 19 até 33. Agora, vamos ao Hitler, fechar aqui. Espero que você tenha entendido até aqui, então. Só para retomar, o povo vota em quem? No presidente do Reich e no parlamento. O presidente do Reich, dadas as atribuições conferidas a ele pela Constituição de Weimar, ele vai fazer o quê? Ele vai indicar um chanceler. Indicado o chanceler, esse chanceler teria que ser aprovado no parlamento com 50% mais um dos votos das cadeiras existentes. Maioria absoluta para aprovação do chanceler. Eu não vou falar aqui o que acontece se esse chanceler não for aprovado, senão vai piorar a situação, vai ficar mais complicado ainda, porque aí tem um prazo, aí volta, retorna, tem outras especificações. Vamos analisar. O Hitler foi aprovado? Foi. Então é o que interessa pra gente, tá? O povo votou no presidente Hindenburg. Joia. Votou nas cadeiras do parlamento alemão? Sim. Eleições de 5 de março de 33. Últimas eleições livres dentro da Alemanha até fim da Segunda Guerra Mundial. Nessas eleições o Partido Nazista conseguiu 200 e... Eu tenho aqui o número, eu imprimi aqui. Eu acho que eu até já tinha falado no outro vídeo, mas não tem problema, eu falo de novo. Vamos lá, para você ter uma caminhada das cadeiras do Partido Nazista na Alemanha. Lembrando, essas eleições que eu vou falar aqui, o povo votou nas cadeiras nazistas. Por que essas eleições ocorreram? Por que o espaço de tempo entre elas não é padronizado? Por causa daqueles motivos que a gente viu. O presidente, ele tinha o poder de dissolver o parlamento, e também porque um eventual decreto expedido pelo presidente que fosse reprovado pelo parlamento eram novas eleições. E lembrando ainda do artigo 53 da Constituição de Weimar, que falava o quê? Que o chanceler seria nomeado e destituído pelo presidente do Reich. Então,
Se o presidente quisesse nomear o cara e destituir, depois ele podia. Ficava um jogo político desgraçado. É muito instável. Vou fazer uma análise aqui, vou te dar os números das cadeiras que o Partido Nazista conseguiu desde as eleições de 20 de maio de 1928. Vem comigo, foca, vamos lá. Eleições de 20 de maio de 1928. 12 cadeiras do Partido Nazista. 12, uma dúzia. Eleições de 14 de setembro de 1930. Eleições pós-crise de 29. 14 de setembro de 30. Partido Nazista, 107 cadeiras. Olha que interessante, você vê que a crise colabora bastante. Eleições de 31 de julho de 1932. Partido Nazista, 230 cadeiras. Eleições de 6 de novembro de 32. Partido Nazista, 196 cadeiras. Caiu um pouquinho. E nas últimas eleições, de 5 de março de 1933, deu algo. Agora eu tenho o número. Acho que eu lembro de cabeça. Eu acho que eram 288. Eu sei que aumentou bem. Deu quase 300 na eleição de 5 de março de 33. Por quê? Vou comentar sobre as eleições de 5 de março de 33. Se eu fosse comentar aqui sobre todas as eleições para parlamento, destituição e nomeação de chanceler da República de Weimar, a gente ficaria aqui durante 20 horas falando. Porque como você já, se não procurou, vai procurar depois, a lista é imensa de chanceleres da Alemanha nesse período, pelos motivos que eu já expliquei. O Hitler, então, em janeiro de 33, ele foi apontado, indicado, nomeado como chanceler da Alemanha pelo senhor Hindenburg. Beleza? Por que o Hindenburg nomeou Hitler? Primeiro porque o Hindenburg podia fazer isso. Primeiro porque ele podia. A Constituição previa lá, falava, ó, se você quiser, você pode nomear e destituir o chanceler. E o Hindenburg usava isso? Usava, é claro que ele usava. Agora, o que contribui? Caberia ao presidente do Reich fazer uma análise para olhar o contexto, a conjuntura econômica, política daquele momento e falar, olha, acho interessante nomear outro, porque esse não está dando certo. E os dois caras que foram eleitos para a chancelaria da Alemanha em 1932 não tinham um apoio no parlamento com a maioria. Foram também governos que, apesar de curtos, foram marcados por instabilidade. Em janeiro de 33, o Hindenburg nomeou Hitler. Fevereiro de 33, o Hitler foi aprovado pelo parlamento alemão? Sim, foi aprovado por aquela maioria absoluta, 50% mais um do parlamento, também conhecido como Reichstag, parlamento alemão da República de Weimar. Foi aprovado por maioria absoluta? Sim, 50% mais um votou no Hitler, aprovou a nomeação do Hindenburg? Sim. Então, Hindenburg indica o Hitler em janeiro de 33. Votações do parlamento, aprovam o Hitler? Sim, aprovam o Hitler. Em 27 de fevereiro de 1933, ocorre um incêndio no parlamento alemão. Eu já comentei no outro vídeo, não vou entrar em tantos detalhes aqui sobre esse incêndio. O que a gente precisa saber desse incêndio, o famoso incêndio no Reichstag de 27 de fevereiro de 33, é que esse incêndio permitiu que, primeiro, fosse acionado o dispositivo previsto no artigo 48 da Constituição. Não falei? Vamos lá. Artigo 48 da Constituição de Weimar. Em caso de desordem pública, em caso de ameaça ao direito do governo vigente, ou seja, em outras palavras ainda, em caso de desordem, em caso de qualquer... Se você está tendo uma guerra civil, coisa que
acontecia na Alemanha dessa época. Relembro aqui aos senhores que 1933 foi um ano marcado por enfrentamentos. 32, 33 foram anos marcados por enfrentamentos entre o braço armado do Partido Nazista, as SA e SS, e o braço armado do Partido Comunista. Enfrentavam-se nas ruas de Berlim. Essa instabilidade da guerra civil, somada ao incêndio no Reichstag, fez com que ocorressem duas coisas que você vai entender agora, que ocorreram no finalzinho de fevereiro, depois do dia 27, e no início de março. A primeira delas, houve um decreto presidencial. É um decreto que ficou conhecido como Decreto do Incêndio do Reichstag. Decreto também, ele tem um nome gigante, que vocês vão encontrar no Google, mas o que interessa pra gente, esse decreto emitido pelo presidente da República e não reprovado pelo parlamento, suspendia direitos e garantias individuais. Olha que interessante. Presta atenção. Incêndio no parlamento alemão dia 27. Logo em seguida você tem o quê? Decreto presidencial falando o quê? Suspensão de garantias e direitos individuais. Olha que interessante, ele fala em suspensão, dando uma ideia de que está suspenso, mas vai voltar. Já vou falar melhor sobre isso. Primeira coisa então que você já sabe, depois desse incêndio no Reichstag, teve o decreto que suspendeu garantias e direitos individuais. E esse incêndio, ele ensejou novas eleições? É claro, se por muito menos antes já tinha sido dissolvido o parlamento, agora então incêndio no parlamento alemão. Curiosidade, o parlamento alemão mudou-se para a Opera Kroll, um teatro bem grande, numa praça em Berlim. Se muitos outros motivos já tinham ensejado essa dissolução do parlamento, botar fogo no parlamento, é a mesma coisa que botar fogo no Congresso Nacional aqui no Brasil, é um motivo de instabilidade política total. Total. Dá um golinho aqui, né? Então, lógico, dissolução do parlamento, sim. E as eleições marcadas para quando? 5 de março de 33. 5 de março de 33, Partido Nazista consegue aquelas, que eu já falei, falo de novo, quase 300 cadeiras. Acho que eram 288, acho que o número correto é esse. Eleições de 5 de março de 33. Depois disso, o Partido Nazista fez o quê? Uma pequena coalizão. Com quem? Com o Partido do Centro Católico. Vocês vão encontrar o Partido do Centro com o nome de Zentrum. E também fez aliança com o Partido Popular Nacional Alemão. Então a coalizão, aí, o blocão do Hitler era o Partido do Centro Católico, o Partido Popular Nacional do Povo Alemão e o Partido Nazista, claro. Esses três deram apoio para o Hitler depois que ele foi nomeado na chancelaria, e também as próprias eleições de 1933, essas eleições aí de 5 de março, ali dentro do parlamento sabia-se já dessa aliança entre esses partidos. Pois bem, entendido isso, cabem agora algumas palavras acerca de uma lei cuja tradução é Lei de Concessão de Plenos Poderes, ou você vai encontrar essa lei com o nome de Lei Habilitante também. Diversos nomes para essa lei. Achei, o papel aqui, 5 de março de 33, 288 cadeiras, viu? 288. Tava certo, meu númerozinho. A memória não falhou desta vez. Vamos lá. Então, vou retomar aqui. Em janeiro, 30 de janeiro de 33, Hitler foi nomeado pelo presidente. Nesse esquema aqui do sistema presidencial parlamentar misto da República de Weimar. Tá? 30 de janeiro de 33, Hitler foi nomeado. Foi aprovado? Sim. Maioria absoluta? Sim. 50% mais um das cadeiras existentes no parlamento votaram a favor, aprovaram a chancelaria do Hitler. Isso, janeiro de 33. Vamos lá.
27 de fevereiro, o que você tem? Incêndio no Reichstag, incêndio no parlamento alemão. Quais foram as duas principais consequências desse incêndio no Reichstag? Primeira delas, o decreto suspendendo direitos e garantias individuais, e a segunda, novas eleições para o parlamento. 5 de março de 33, eleições para o parlamento. Partido nazista, 288 cadeiras. De quantas? De 647. E agora, no dia 23 de março de 33, foi aprovada uma lei chamada Lei de Concessão de Plenos Poderes, também conhecida como Lei Habilitante. O que é essa lei? O que é essa lei? O presidente da República, sabendo das atribuições conferidas a ele, junto com o chanceler, essa lei, ela era embasada naquele artigo 48 da Constituição, que eu falei, que em caso de ameaça ao governo vigente, em caso de desordem pública, em caso de guerra civil, instabilidade política, o legislativo e o judiciário seriam suprimidos pelo executivo. O executivo entenda que chanceler e presidente, ok? E esse chanceler, pelo artigo 48, por essa lei de 23 de março de 33, baseada lá no artigo 48, essa lei passou e ela dizia o seguinte, que não precisaria mais do apoio do parlamento para aprovação de lei. Precisaria, você não teria mais aprovação. Agora você vai falar, pô, mas como é que aprova o negócio? Por que aprova? Porque um governo mais centralizado é mais eficaz. Se você só tem uma pessoa tomando as medidas administrativas e não precisa da aprovação de 600 cadeiras, maioria absoluta, não sei o que, tá. Se não precisa dessa aprovação, a coisa anda mais rápido. E a Constituição de Weimar previa todos esses procedimentos, tudo isso estava constitucional. Tudo isso estava na legalidade. Essa lei, então, essa lei teve que ser aprovada. Essa lei foi aprovada por 2/3 do parlamento. O Hitler, o Partido Nazista, conseguiu o apoio de 2/3 do parlamento. E essa lei foi assinada pelo presidente do Reich, foi assinada pelo Hindenburg. O Hindenburg já estava com 80 e não sei quantos anos. Ele não conseguia mais, ele não tinha... A política é uma coisa extremamente desgastante. O Hindenburg não conseguia, com quase 90 anos de idade, ele aprovou a lei. Quando o Hindenburg aprova essa lei, ele deu o poder para o Hitler. Ele deu o executivo para o Hitler por essa lei. E de março de 33, com essa lei habilitante aprovada, até agosto de 1934, o Hitler governou, entre aspas, junto, entre aspas, com o Hindenburg. Em agosto de 1934, o Hindenburg morreu. Mas e aí? O Hindenburg morre, vai quem? O vice-presidente? Novas eleições para presidente? O que acontece? Não. Lei de concessão de plenos poderes. O Hitler se autoproclamou o Führer da Alemanha. Ele faz isso fundamentado na lei, que ele não precisaria da aprovação de ninguém. E de fato ele tinha um apoio muito grande da opinião pública. Não era um cara... O Hitler e o Partido Nazista não eram figuras que não eram queridas pelo povo. Boa parte do povo queria o Partido Nazista naquele momento. Ele se autoproclama Führer, ou seja, em outras palavras, líder supremo da Alemanha, em agosto de 34. E aí a coisa continua. Depois de 34, o primeiro episódio que acontece é a noite das facas longas, que o Partido Nazista acaba matando alguns membros da SA. Depois, em 38, você tem a noite dos cristais quebrados, algumas manifestações contra o povo judeu dentro da Alemanha. E tudo isso foi... Todas as medidas administrativas tomadas pelo governo nazista, as próprias leis de Nuremberg de 1935,
que previam, versavam sobre consanguinidade entre alemão e judeu, que não ia poder isso, podia aquilo. Essas leis de Nuremberg, porque elas nem foram aprovadas, porque não precisaria. Quando o Hindenburg morre e o Hitler se torna o Führer e está vigendo a lei de concessão de plenos poderes, não precisa mais da aprovação de ninguém. O que ele falasse era lei, o que ele falasse era regra. E o que ele falava era regra porque seria uma constituição ditatorial? Não, mas pela lei que foi aprovada. A lei de concessão de plenos poderes, ela foi aprovada por 2/3 do parlamento e pelo Hindenburg, foi assinada. E essa lei falava que não ia mais precisar aprovar nada, que qualquer outra nova lei não precisaria ser aprovada. Por isso que fala-se que o governo do Hitler teve uma máscara, foi fantasiado, porque foi uma ditadura com uma máscara de democracia. Porque se a gente parar para pensar, houve revogação da Constituição de Weimar em algum momento? Não. A Constituição de Weimar, ela esteve vigente de 1919 até 1946. Em 46 você tem a nova Constituição Alemã, também conhecida como Lei Fundamental da Alemanha. Mas a Constituição de Weimar era a Constituição do governo nazista. O Partido Nazista tinha no seu plano de governo 25 pontos. Esses 25 pontos do nacionalsocialismo pesaram mais até do que a própria Constituição de Weimar. Mas o que é preciso entender? Hitler foi eleito democraticamente pelo processo que a gente falou. A lei que dava plenos poderes para ele foi aprovada por 2/3 do parlamento e assinada pelo Hindenburg, o então presidente do Reich, presidente da República. Tudo ocorreu de forma democrática e legal. Tudo ocorreu dentro da lei. E em virtude dessa lei aprovada, em 23 de março de 1933, todas as outras não precisariam ser aprovadas. Então, todas as leis de Nuremberg, todas as leis do Partido Nazista não foram aprovadas. Não teve tanta lei dentro do governo nazista. As pessoas, eu escutei já alguns absurdos que... porque a lei, a Constituição nazista... Não existiu uma Constituição nazista. Existiu a Constituição de Weimar, que foi perdendo força e foi praticamente revogada por essa lei de concessão de plenos poderes de 1933. O governo... É como se o Hitler governou no estado de sítio. Ele governa no estado de sítio de 34 até 45. 46 tem a nova Constituição da Alemanha. É isso que você precisava entender, que você precisava saber. Ao longo do vídeo eu espero que você precisa saber responder 3 perguntas agora. No final do vídeo eu vou fazer 3 perguntas e você tenta explicar para você mesmo para ver se você entendeu. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, eu explico, sei lá, vai que eu falei alguma coisa errada, espero que não. Eu fiquei tão preocupado com o outro vídeo que eu falei 2 frases erradas que eu estou fazendo outro vídeo. Esse vídeo é para que você finalmente entenda. Qualquer dúvida, comentário, elogio, sugestão, por favor, faça um comentário aí embaixo. Porque eu quero saber que você entendeu. Eu quero ter certeza que você agora sabe como que o Hitler foi eleito. Então você será capaz agora de responder 3 perguntas. A primeira: discorra sobre aspectos relevantes da Constituição de Weimar. Constituição de Weimar, promulgada quando? Pós-Primeira Guerra, faz parte da segunda geração de direitos humanos, junto com a criação da Organização Internacional do Trabalho, junto ainda com a Constituição Mexicana de 1917 e ainda com a criação da Liga das Nações. Já entrei em detalhes lá atrás, não vou repetir tudo. Segunda pergunta que você vai responder: como funcionava o sistema misto presidencial parlamentar na República de Weimar? Como funcionava? O povo. Quem que o povo elegia? O presidente do Reich e o parlamento. E o chanceler, nomeado pelo presidente. E aí, ele deveria ser aprovado por quem? Pelo parlamento. Como? 50% mais 1 das cadeiras, maioria absoluta. E a terceira pergunta que agora você sabe responder é: como Hitler foi eleito? Porque
para entender a ascensão do Hitler, a gente viu aqui que precisa entender esse sistema presidencial parlamentar misto, precisa entender algumas peculiaridades da própria Constituição de Weimar e precisa entender como que se passou o momento depois do incêndio no Reichstag. Lembrando que depois do incêndio vem o decreto do Reichstag que suspende garantias e direitos individuais e as novas eleições de 5 de março de 1933. O Partido Nazista consegue 288 cadeiras, forma aquela coalizão depois com o Partido do Centro Católico e o Partido Popular, Partido do Povo Nacional Alemão. Dito isso, em 23 de março, Lei de Concessão de Plenos Poderes, também conhecida como Lei Habilitante, aprovada por 2/3, assinada pelo Hindenburg, e depois dessa lei, acabou. Não teve mais eleição para o parlamento, não teve mais parlamento aprovando lei, o Partido Comunista perdeu direitos na Alemanha, e assim Hitler governou até 1945, mais especificamente até o dia 30 de abril de 1945, quando ele se matou com uma cápsula de cianureto, junto com a sua amante Eva Braun. Eles se casaram no último dia de vida? Ó, outro vídeo eu falo mais sobre isso. Espero que você tenha entendido. Repito, se não entendeu, deixa a dúvida aí embaixo, para sanar a dúvida, para que não fique dúvidas, por favor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.